dia, igreja. É muito bom estar aqui, uma honra, gente, para mim, poder estar abrindo esse mês de família. É sempre uma alegria estar aqui, mas assim, eu me senti muito honrada. E quero também dar as boas-vindas para você que está nos assistindo pela internet, que eu creio que o nosso Deus ele é capaz de te abençoar mesmo através de uma tela. Então, seja abençoado em nome de Jesus. Eu queria começar a conversar com vocês fazendo uma pergunta bem simples e bem natural. Que herança você vai deixar? De novo, que herança você vai deixar? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque, normalmente, como pais, a gente às vezes se preocupa, assim, o que eu posso deixar para os meus filhos? Será que eu vou ter condições de deixar alguma coisa? E assim, na verdade, não tem problema nenhum se você puder deixar ou não. Mas, às vezes, a gente pensa assim, se eu tiver condições, eu quero deixar uma casa, um apartamento, para que eles possam já começar a vida deles sem depender de aluguel. Outras pessoas, às vezes, falam assim, eu gostaria de poder deixar uma poupança ou algum dinheiro, um dinheiro aplicado, alguma coisa assim, para que pudesse ajudá-los a iniciar essa vida. E, às vezes, algumas pessoas podem se sentir culpadas, eu não tenho condições de fazer isso. E deixa eu te falar uma coisa logo em primeiro lugar. Se você tem condições de deixar, não tem problema algum em você fazer isso. Como mãe, eu, meu esposo, como pais, se dependesse de nós, nós daríamos o que tudo que nós queremos dar, tudo o que nós pudermos para os nossos filhos. Mas, ao mesmo tempo, se você não tem condições, também não tem problema nenhum. E a gente vai ver o porquê. Outras pessoas, e eu já ouvi falar isso, falam assim, eu gostaria de deixar o estudo. Eu quero deixar o estudo para os meus filhos, poder dar a melhor educação possível para que eles possam se tornar pessoas assim de destaque ou que tenham condições de galgar posições na sociedade, e o estudo vai favorecer isso. De novo, não tem problema nenhum. Aliás, só um parênteses. Dentro da possibilidade de vocês, façam isso. Façam isso, deem o melhor estudo para os seus filhos, dentro das suas possibilidades. O reino de Deus precisa de pessoas, precisa de profissionais em todas as esferas da sociedade, para que toda a sociedade seja influenciada pelo caráter do nosso Deus, por quem Ele é e pelo que Ele pode fazer. E, na verdade, eu sou um exemplo disso. Quando eu tinha 11 anos de idade, a minha família tinha uma situação assim, estava vivendo uma situação financeira muito delicada. E a minha mãe, que não trabalhava na época, ela voltou a trabalhar, não só para que pudesse ajudá-la na dinâmica econômica da família, mas também e principalmente para que eu pudesse estudar num bom colégio e ter um bom preparo para o meu futuro. Então, não tem problema nenhum nisso. Como te falei, façam isso. Agora, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Será que é suficiente? Será que eu, de repente, deixar uma casa, eu deixar um dinheiro, eu deixar um melhor estudo possível, será que é suficiente? E por que eu estou perguntando isso? O próprio Jesus falou que a gente não deveria acumular tesouros aqui na terra. E deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu não estou falando com isso que você não pode ter nada, que você não deve ter bens materiais, de maneira alguma. O nosso Deus, Ele é aquele que nos dá todas as coisas para o nosso aprazimento. De maneira alguma eu estou falando isso. A questão é aonde está o nosso coração. Então, o problema não é esse. Mas será que é suficiente só deixar essas coisas que vão favorecer uma boa estadia aqui nesse mundo, que vão tornar cidadãos maravilhosos? Será que é suficiente? O apóstolo Paulo fala que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa terra, a essa vida, nós somos os mais infelizes das criaturas, das pessoas.
Sabe por quê? Porque, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não adianta apenas os nossos filhos serem bons cidadãos. Claro que isso é importante. Claro que sim, revela o caráter de Cristo. Mas não adianta, não é suficiente isso. O que a gente tem que entender é que o ser humano, ele é eterno. O seu espírito, o espírito humano, ele é eterno. A questão é, aonde eu vou passar essa eternidade? Com Deus ou sem Deus? Então, pegando esse entendimento de uma eternidade, até porque Jesus, ele não veio transformar pessoas más em pessoas boas. Até sim, ele muda o nosso caráter, é verdade. Mas ele não veio apenas transformar pessoas más em pessoas boas. Ele veio transformar pessoas mortas espiritualmente em pessoas vivas espiritualmente falando. Então, por isso que eu vou te perguntar de novo, que herança você vai deixar? Pegando essa questão da imortalidade, de que nós somos imortais, de que a gente vai ter uma eternidade aí pela frente, eu quero te perguntar, que herança você vai deixar? E de repente você chega para mim e fala assim, Lília, olha só, mas meus filhos já estão adultos, ou então eu não tenho filhos. Queridos, olha só, às vezes os teus filhos já cresceram, mas você é um avô, é uma avó. Às vezes você fala assim, mas meu casamento acabou, não interessa se você é viúvo, se você é divorciado, se você é um pai ou uma mãe solteira, a pergunta é a mesma. Ou se você tem filhos espirituais, ou até mesmo se você ainda nem se casou, mas que pretende constituir uma família no futuro. A pergunta continua sendo a mesma. Que herança você vai deixar? E eu queria te dar uma dica, e é sobre isso que a gente vai conversar. Deixe um legado de fé. Deixe um legado de fé. Sabe por quê? Se a gente olhar no dicionário, a definição de herança e legado, eles se parecem muito. Só que tem alguns detalhes sutis. De um modo geral, quando se fala de herança, está se falando de um bem móvel ou imóvel que nós recebemos de alguém quando essa pessoa morre ou os filhos recebem do pai. Normalmente, estão se apontando para algo material, para algo assim físico, que a gente pode ter e pode usufruir ali naquele momento. Já um legado, ele fala de princípios, de valores, de exemplos de vida, de referencial. A herança é algo que, normalmente, se não for bem administrada, ela pode se acabar. Eu posso deixar uma quantia enorme de dinheiro para os meus filhos, mas se eles não souberem administrar, aquilo acaba. Agora, já um legado, ele tem o potencial de se tornar algo eterno e de se perpetuar através das gerações. Então, essa é uma diferença básica e que tem que falar com a gente. Sabe por quê? Olha só, como que você quer ser lembrado depois que você não estiver mais aqui? Pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus sobrinhos, como que você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado por aquela pessoa que apenas deixou bens materiais? Ou você quer ser lembrado, de repente, até por alguém que deixou bens materiais, não tem problema nenhum, mas por alguém que a pessoa fale assim, olha, aquela pessoa não está mais aqui, mas foi ela que me ensinou o caminho do Senhor. Foi ela que me apresentou esse Jesus que transformou a minha vida. Foi ela que me apontou para um caminho eterno. Como que você quer ser lembrado? Sabe por quê? Você pode deixar $1 milhão para os seus filhos, para os seus parentes, e não deixar legado nenhum. Você pode até deixar uma Bíblia, a Bíblia física, o livro, mas não deixar fé. E só o livro não adianta nada, se aquelas palavras não se tornarem vivas na nossa vida.
Então, por isso que deixar um legado é muito mais importante que deixar algo material. E por isso que eu falei, não importa se você tem condições de deixar ou não, todos nós estamos nivelados. Nessa questão de deixar um legado de fé, todos nós estamos nivelados, independente da questão financeira, independente da tua situação econômica, a responsabilidade é a mesma. Sabe, nós estamos ali juntinhos, caminhando lado a lado. E eu queria ver com vocês, esse versículo, eu queria que vocês prestassem atenção. Esse versículo, ele está apontando para o chamado de Abraão. E, na verdade, quando a gente fala de chamado, a gente olha, quando a gente vê os personagens bíblicos, às vezes a gente pensa assim, deixa eu associar o nome à missão. Por exemplo, se eu falo assim, Moisés, quem foi Moisés? Imediatamente a gente lembra de que Moisés foi aquele que libertou o povo da escravidão, tirou o povo do Egito. Se eu falo assim, quem foi José? José foi aquele que, a gente até fala, né? José do Egito foi aquele que Deus usou para salvar uma nação inteira de uma questão econômica muito difícil. Quando eu falo de Noé, a gente lembra Noé, a arca, o dilúvio. A gente sempre associa o nome à missão que aquela pessoa recebeu de Deus. E esse versículo de Gênesis, ele fala sobre a missão que Deus deu a Abraão. E olha o que diz. Pois eu o tenho conhecido, ou seja, eu o tenho escolhido, eu o tenho reconhecido, Abraão, como meu. Você é meu, Abraão. Para que ele possa ensinar e ordenar a seus filhos e os filhos, é a continuidade da sua casa. Que os filhos da sua casa, depois dele, ou seja, quando ele já não estiver mais ali, para que guardem o caminho do Senhor. A missão de Abraão, quando Deus chegou e falou assim, olha, Abraão, eu estou te chamando para que você ordene os teus filhos, e depois eles vão ordenando os filhos deles, para quê? Para que sempre guarde os caminhos do Senhor. E, querido, se a gente for pegar essa palavra ordenar, essa palavra no hebraico, no original, ela quer dizer dar ordem, apontar a direção, dar voz de comando à próxima geração, decretar. O que o Senhor estava falando para Abraão era assim, Abraão, olha só, teu propósito é que você ordene os teus filhos. E assim sucessivamente, para que você dê ordens de comando, para que você dê ordens de comando para a próxima geração, sobre quem sou eu e o que eu posso fazer. Sobre os meus feitos, sobre os meus caminhos, essa é a tua função. E, queridos, a gente pensa assim, mas isso era a função dele. Isso foi o chamado de Abraão. Isso não tem nada a ver com a gente. Será que não? A gente, às vezes, pega aquele versículo de 1 Pedro 2,9, em que fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as grandezas, as virtudes, as qualidades daquele que nos amou, nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz. Às vezes a gente pega esse versículo e a gente aponta muito lá para fora, para as pessoas que estão lá fora. E não tem nada de errado nisso, a gente está aqui para isso mesmo. Mas será que a gente não poderia trazer esse versículo mais para pertinho da gente? Mais para pertinho da nossa casa? Olha, você, da mesma forma que o Senhor falou para Abraão, olha só, Abraão, você é meu, você foi meu escolhido, você foi reconhecido, você é meu. Da mesma forma, o Senhor falou assim, olha, você é um povo de propriedade exclusiva minha, é meu, é exclusivo, eu não abro mão de você. Agora, a fim de, sabe qual é o teu propósito? E esse é o a fim de, é isso, vocês são de meus, escolhidos. Eu remi vocês, eu resgatei vocês, vocês são meus. E a fim de, com o propósito de mostrar e de revelar quem sou eu, para que outros venham me conhecer. E eu creio, como eu falei, trazendo para pertinho da gente, que como pais, essa é a nossa primeira missão. A gente revelar para os nossos filhos, né, quem é o nosso Deus, o que Ele pode fazer.
Porque não adianta, queridos, deixa eu te falar uma coisa, não adianta nós termos filhos excelentes cidadãos. É claro que isso é importante. Hoje em dia a gente olha aí, os valores estão completamente invertidos. É claro que a gente precisa de pessoas, de filhos, de jovens, de homens, de mulheres com caráter. Que a sua palavra seja sim, sim, não, não. É claro que a gente precisa disso nessa sociedade, claro que sim. Mas não basta. Não basta que os nossos filhos não foram chamados somente para ser bons cidadãos. Eles foram chamados para serem transformados e serem salvos. E não adianta a gente ter filhos lindos, maravilhosos, bons cidadãos. Me desculpe a palavra, falar abertamente, mas que estão caminhando para o inferno. Não adianta. Não adianta. E o Senhor nos convida, olha, o chamado de vocês é esse. Acima de tudo, acima da sua profissão, acima de qualquer coisa, o chamado de vocês é poder ordenar aos teus filhos quem sou eu e o que eu posso fazer. E se a gente parar para analisar, o rito da circuncisão aponta nessa direção para a gente. Eu sei que a gente não vive mais na velha aliança, não é isso que eu estou falando, mas a mensagem por trás desse ritual é muito interessante. O que era a circuncisão na antiga aliança? Era uma marca que era feita, era no homem, né? Ele era o chefe do lar, era aquele que tinha a responsabilidade de passar os ensinamentos, mas se estendia para a sua família, para as mulheres também. Mas era uma marca que era feita no homem, no corpo físico, para poder apontar de que ele tinha aliança com Deus e de que através daquela marca, olha, eu sou aliançado com Deus e eu estou assumindo o compromisso de passar adiante tudo que eu recebi dos meus antepassados, passar adiante dar continuidade nessa revelação de quem é Deus e dessa aliança com Deus. Esse era o objetivo. E, na verdade, muito interessante, porque o local onde era feito era no órgão reprodutor masculino. E o que significa isso? Era na criança, quando tinha 8 dias de vida. Mas o que significava? Aquela marca exatamente naquele órgão reprodutor estava apontando para quê? Olha, para quando essa criança crescer e ela chegar à época dela se reproduzir, né? Existe uma marca naquele órgão, que é no corpo humano, o órgão que transmite a continuidade geracional. Então, a marca está ali para simbolizar de que essa aliança deveria ser perpetuada. E aí, como eu falei, às vezes alguns vão pensar, mas a gente não vive isso. Mas, queridos, olha o que fala lá em Romanos 2, 29, a parte B do versículo. Fala assim: Deus não procura aqueles que cortam seu corpo através da circuncisão física. Isso aqui já é para a gente, para a nova aliança. Mas procura aqueles cujos corações e mentes foram mudados pelo Espírito. A Bíblia explica que o mais importante é a circuncisão do coração. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos incluídos aqui, nessa nova aliança. Hoje, para a gente, na nova aliança, como símbolo da aliança, não tem que ser feito nem nada no corpo. Mas é essa circuncisão no coração, que está revelando, olha, eu tenho aliança com Deus, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Hoje eu sei que eu tenho vida com Deus e vou viver eternamente. E é essa circuncisão, que espiritualmente falando, que está no nosso coração, que nós devemos perpetuar pelas nossas gerações adiante. É essa a circuncisão que você tem que apontar para os teus filhos. Hoje em dia você vai chegar, olha, meu coração está circuncidado, eu tenho vida com Deus, eu sou nova criatura, então eu quero pegar essa marca dessa aliança que está comigo, que transformou a minha vida, e eu quero passar essa circuncisão espiritual para os meus filhos, para adiante, para que eles saibam quem é esse Deus que eu sirvo. Quem é esse Deus que eu tenho
tenho aliança. Queridos, olha só, o nosso Deus, Ele é um Deus geracional. Quando Ele olha para você, Ele não está vendo só você. Não, Ele já está lá na frente. Ele está vendo o que os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos poderão fazer para mostrar quem Ele é, para revelar a glória dEle. Mas depende da gente. Depende da gente. A gente às vezes pensa que é tudo automático. Ah, é automático. Lá em Atos 16, 31 fala, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Beleza, eu vou ficar em berço esplêndido. Porque o resto acontece. Não, não. Se você for pegar o contexto dessa palavra, depois que aquele carcereiro que ia se suicidar, ele falou para Paulo, o que eu posso fazer para ser salvo? Porque ele estava maravilhado com tudo que tinha acontecido. Paulo explicou para ele, falou sobre a fé, ele creu, e aí ele falou, olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Mas se a gente lê os versículos depois, fala que Paulo foi e explicou, explanou para aquela família quem era Jesus, a obra redentora de Cristo, e eles creram. E aí foram salvos. Não é automático. Pegando esse exemplo, aquele carcereiro, ele não foi o salvador da família. Beleza, eu aceitei Jesus, agora eu sou o salvador automático. Não, ele foi o condutor para que aquelas pessoas ouvissem da mensagem da salvação e fossem salvas. Essa é a tua função, essa é a minha função. Nós somos condutores diante dos nossos filhos para revelar essa mensagem, essa palavra de fé que pode transformar a vida deles. Queridos, isso tem que entrar no nosso coração. Os nossos filhos foram chamados para viver a mesma experiência que nós temos com Deus e até mais. Eu quero que meus filhos tenham mais experiências ainda do que eu estou tendo. Eu quero que os meus netos e assim por diante. Mas eles foram chamados para viver isso que nós vivemos. Isso tem que, sabe, não está só na nossa mente, não. Isso tem que estar no nosso coração. Isso tem que fazer diferença para a gente. Mais uma vez, de que os nossos filhos são eternos. E um dia eu quero encontrar com os meus lá na eternidade, com os meus netos, bisnetos, e por aí vai. E eu quero que vocês encontrem também, com certeza. Mas continuando, Lilian, tudo bem, eu já entendi que o nosso Deus, Ele é geracional, que eu tenho essa missão, eu já entendi, mas como eu posso fazer isso? E eu queria que a gente conversasse isso de uma forma assim, muito prática. Porque não adianta teoria, teoria não leva ninguém a nada. Sabe, a vida com Deus é prática, é no dia a dia, não são letras, a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Olha o que fala, testemunhem dos feitos de Deus, deixe um legado. Olha esse versículo, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele faz. Gente, a fé e a experiência, né, dessas pessoas, elas não estavam apenas firmadas na sua experiência pessoal, mas vinha do que eles ouviam, do que eles viam. E é isso que o Senhor nos convida para fazer, olha, testemunha. Através da sua vida, através das suas palavras, testemunhem para os seus filhos quem é o teu Deus. Traz isso para a tua realidade. Uma coisa que eu assisti uma vez uma entrevista e que me chamou muita atenção foi de uma família que estava sendo entrevistada, era um pai, uma mãe e 2 filhos. Um na faixa de, acho que era 16 anos e o mais novinho de 11. E eles estavam indo para um concerto de rock. E eu não vou falar aqui mal de rock, não, né? Isso não. Eles estavam indo para um concerto de rock. E o menino mais novo, de 11 anos, era a primeira vez que ele estava indo. E o repórter começou a entrevistá-los. E ele chegou para esse menino e falou assim, é a primeira vez que você está aqui? Ele falou, é a primeira vez, mas, sabe, ele encheu o peito, assim, cheio de orgulho, e falou assim, foi o meu pai que me trouxe, foi o meu pai que me ensinou a gostar de rock. Era rock metaleiro, de gostar desse rock metaleiro. Foi o meu pai que me ensinou a fazer isso. E hoje eu estou aqui com ele.
Aí o filho mais velho falou assim, já é a segunda vez que eu venho num concerto desse de rock. E também foi o meu pai que passou isso para mim. Foi a influência, essa palavra eu não esqueci, foi a influência do meu pai que me fez gostar de rock metaleiro. E aquilo ficou na minha cabeça porque eu fiquei pensando, qual a influência que nós temos tido sobre os nossos filhos? Com certeza, para aqueles 2 meninos falarem assim que o pai os tinha influenciado, era porque esse pai deveria falar constantemente do rock, de quem era aquele conjunto, da história do conjunto, de como começou o rock metaleiro. Deveriam escutar várias músicas de rock metaleiro. E aquilo foi o quê? Foi sendo plantado no coração das crianças e elas passaram a gostar. Será que a gente não pode pegar esse exemplo lá de fora? E eu não estou falando que está errado, não, gente, não é isso, não. Mas será que a gente não pode pegar esse exemplo e trazer para a gente? Sabe, trazer para a nossa vida e nossos filhos. E, sabe, até que ponto eles têm visto, olhado para a gente e têm visto, assim, que a nossa experiência tem influenciado eles. Quantas vezes, eu queria te perguntar, quantas vezes os teus filhos têm chegado, e eu falo isso para mim também, gente, quantas vezes os teus filhos têm chegado, os meus filhos têm chegado na surpresa, e têm pego você de joelhos orando, tem pego você lendo a Bíblia, tem pego você louvando a Deus, escutando um louvor. Não estou falando que chegar assim, olha só, vamos lá, todo mundo, senta aí, porque agora eu vou cantar, eu vou louvar. Não, nem isso não, é na surpresa. Quantas vezes ele tem visto isso? Sabe, qual tem sido a tua influência? Olha só, pais aqui que tem criança pequena, que gostam de ouvir histórias. Deixa eu te falar uma coisa, isso eu fazia. Meus filhos hoje já são grandes, meu filho tem 25 e a mais nova tem 21. Mas quando eles eram pequenos, lá em casa, nós contávamos histórias bíblicas para eles. Mas não contávamos só a história. Para contar história por história, como eu até falei no outro culto, eu conto a história de João e Maria, dos 3 porquinhos, Branca de Neve. Mas, sabe, vocês que têm têm filhos pequenos, contem semeando fé no coração deles. Quando chegar e falar assim, olha, Davi não é só cortou a cabeça do Golias, não, sabe, Golias, ele era muito grande. Sabe, e às vezes, não parece que a gente passa com uns probleminhas, umas coisas que parecem que são muito grandes? Mas olha, sabe o que acontecia? Davi, ele tinha Deus no coração dele. E aquele Deus forte, que é também o teu Deus, que é também o teu amigo, ele ajudou, ele que fortaleceu Davi para poder vencer aquele gigante. E ele pode te ajudar a vencer esse problema. Ele pode te ajudar a vencer essa prova que para você é difícil. Queridos, é assim, é no dia a dia. Você vai plantando fé no coração deles, nas circunstâncias. Eu estou doente, então vamos orar porque o nosso Deus cura. A palavra diz que Ele cura, que Ele tem poder para curar. E a gente vai exercitando. Não é teoria, não é estar só aqui assim, vamos ler. Não, é viver isso. Então você vai plantando esse legado. Uma segunda forma de gerar fé nos corações, do coração dos nossos filhos ensinem os seus filhos, ou melhor, é um pouquinho até do que eu já estou falando, vivam a palavra de Deus. Como eu falei, é no dia a dia. Viva essa palavra. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que às vezes a gente faz uma divisão imaginária do que é santo e do que é secular. A gente faz isso. Ir à igreja é santo. Ir ao mercado fazer compra. Isso é secular. Ir ao PG. Ir ao PG é santo. Ir no cinema. Bom, ir ao cinema depende, né? Se for um filme natural lá de Hollywood, aí isso é secular. Agora, se for um filme cristão, como esses que às vezes a igreja, antigamente, né? Doida para voltar isso, gente, doida. Que fechava a sala do cinema, doida para ter aquela aglomeração no cinema, né? Todo mundo tirando foto, não vejo a hora. Mas se a gente está como a gente ia, isso é santo, porque o filme é cristão. Não existe isso.
1 Coríntios 10, 31 fala, seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Então é no dia a dia, é quando você vai no mercado e recebe um troco errado e o teu filho está vendo que você falou, está errado, e você devolve o excedente. É quando você tem a oportunidade de mentir e você fala assim, não, eu decido não fazer isso. E o teu filho está vendo aquilo. Ele muitas vezes não vai falar nada, mas aquilo está sendo plantado lá dentro. É no dia a dia, queridos, é a cada dia. Deixa eu falar uma coisa para vocês que me marcou muito. Quando a minha filha era pequena não, ela, há uns 3 anos, 4 anos atrás, a gente tinha marcado de ver um filme, em casa mesmo, ver uma comédia, e pela sinopse da comédia, parecia que era muito interessante. Mas quando a gente começou a ver, era assim, um absurdo. Era só sexo, o tempo todo. Não tinha nada a ver o contexto, mas eles incluíam. Aquilo começou a me incomodar, começou a ficar no meu coração. Desliga isso, isso não está glorificando, desliga isso. E eu ia falar com ela, mas quando eu ia falar, ela chegou antes de mim e falou assim, mãe, vamos desligar? Eu estou sentindo um incômodo no coração, que não é para a gente assistir esse filme. Ele não vai trazer nada de bom para a gente. E eu falei para ela, eu também estava percebendo a mesma coisa. E nós desligamos e assistimos. Não é assim, desligamos, vamos orar, vamos ficar de joelho. Não, a gente, não é isso não, agora não, é pecado, nada disso. A gente desligou e a gente procurou outro filme secular, nessa divisão que a gente faz. E a gente assistiu e foi uma noite maravilhosa e demos grandes gargalhadas com o outro filme. É no dia a dia, queridos. Mas por que ela fez isso? Porque ela é melhor que o outro? Não, porque no dia a dia, a gente tem deixado assim, vamos deixar a palavra entrar, Então, o próprio Espírito Santo foi ministrando. Não é isso não é para você. Tem outra coisa melhor, tem outro filme melhor. É no dia a dia. Queridos, vocês sabem, quem é daqui sabe, eu já falei isso várias vezes, que eu era estéril e Deus me curou e me deu os 2 filhos. E desde pequenos, eu contava para eles. E à medida que eles foram crescendo, a linguagem, como eu contava, dessa esterilidade que Deus curou, foi mudando. Mas a nível de linguagem, lógico, porque eles foram crescendo, mas a mensagem de que o nosso Deus é o Deus do impossível, que Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas, permanecia desde os 2 anos de idade. E hoje, me perdoem, por favor, está falando de mim, está contando essas experiências, mas é o que eu vivo, diante de Deus eu falo isso. Hoje em dia, eles já têm as experiências próprias com Deus, do Deus do impossível. Porque desde pequeno, eles foram crendo, ouvindo e vendo isso aqui na igreja e vendo na família a ação de Deus. Então, é no dia a dia, queridos. Vamos lá, vamos continuar. Eu nem falei isso, né? Eduquem seus filhos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova. Com recomendações e conselhos. Gente, pega a palavra de Deus, ela tem direcionamento para tudo. Para tudo ela tem. Então, na dúvida, chega na palavra. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando eu estou falando isso e contando de algumas coisas que eu tenho vivido, eu não sou melhor que ninguém não, gente. Eu erro pra caramba. No primeiro culto, minha filha estava aqui. Agora, meu filho está. Cadê ele? Está lá. Meu filho está lá em cima. Eu não peço perdão. Ele está lá em cima, vocês não estão vendo, mas ele está assim. Piorou para mim, gente. Ele está fazendo assim, ó. Pede mesmo, ó, e muito. Mas porque nós não somos perfeitos, mas nem por isso invalida o chamado que Deus deu de ordenar os nossos filhos, de ordenar as gerações futuras a fé. Sabe, o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
às vezes a gente fala assim, não, não olha para mim não olha para mim não, olha para Jesus. Gente, ele falava assim, pode olhar para mim, porque eu estou imitando Cristo. Eu estou procurando na minha vida, no meu dia a dia, a viver conforme aquele que é perfeito vive. Então você pode olhar para mim que você vai encontrar bons exemplos. Mas ao mesmo tempo, ele também está falando assim, você viu o que eu sou? Eu sou imitador, eu estou imitando. Se eu estou imitando é porque eu não sei fazer isso sozinho. Então eu estou olhando para aquele que é perfeito. Então quando a gente erra, a gente fala para os nossos filhos, olha, eu estou procurando imitar Cristo, mas nesse ponto eu errei. Mas Cristo não faria isso. Então olha para Ele. E a gente continua. E a gente segue em frente. Mas de repente alguém vai chegar e falar assim, Lili, isso é muito fácil, porque você foi criada na igreja, você está na igreja desde pequena, é verdade. Antes de nascer eu já ia para a igreja, na barriga da minha mãe. Fui criada na igreja, me converti mesmo aos 17 anos. Mas recebi isso da minha mãe. A minha mãe recebeu do meu avô era pastor. Ela recebeu esse ensinamento. Então é fácil, Lília, está muito fácil. Só que tem o seguinte, queridos, o meu avô, ele não tinha recebido nenhum legado de fé de ninguém. Ele foi o primeiro na família, né, na época, a se converter. Ainda jovem. E logo após ele se converter, ele recebeu um chamado pastoral. E a mãe dele, na época, ela ficou com uma raiva tremenda. Ser crente, eu prefiro ver você morto. Eles eram de uma outra religião. Prefiro ver você morto. E ela tacou, a minha mãe contava isso, ela tacou uma tesoura nele, assim, voadora, para pegar onde pegasse. E pegou na perna. Eu cheguei a ver a cicatriz que ele tinha na perna. Mas ele não abriu mão do que Deus tinha feito na vida dele. Ele não abriu mão do chamado, e glória a Deus que porque ele decidiu ser o primeiro. Olha, eu não conhecia antes, eu não recebi nada de ninguém, mas esse chamado transformou a minha vida. Então eu decido ser o primeiro a formar uma geração de pessoas que vão viver para Deus e vão revelar quem Ele é. Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Se você está aqui e ninguém antes de você já conhecia o amor de Deus, tome uma decisão diante do Senhor. Eu decido, Senhor, ser a matriarca da minha família nesse sentido. Eu decido ser o patriarca. Eu decido ser o primeiro em que vai ter uma geração e gerações completamente transformadas. Tome essa decisão, não abra mão disso. Agora, se você já tem recebido, né, das gerações anteriores esse legado de fé, você tem a responsabilidade de perpetuar isso, de se manter isso adiante. Não abra mão, é um privilégio, na verdade. É uma responsabilidade que é um privilégio. Como eu posso gerar fé? Leve-os à igreja, ou melhor, vá com eles à igreja e envolva-os nas atividades propostas. É muito interessante. Olha só, leve-os à igreja. Meus filhos estão na igreja. Gente, não é isso. É claro que meus filhos já dormiram na igreja, assim. Claro, isso já aconteceu. Mas não é isso. Meus filhos estão na igreja, eu estou lá louvando e minha consciência está limpa, porque eles estão ali em alfa, né? Estão assim, completamente em alfa. De repente estão tendo sonhos, né? Essas coisas assim, mas não estão entendendo. Não é isso que eu estou falando. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Às vezes a gente pega esse versículo e fala errado. Não sei se vocês já ouviram isso. A gente chega e fala assim, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando ele for velho não se desviará dele. Ô, glória! E não é assim, não é ensinar o caminho. Ensinar o caminho aponta para uma distância. Eu posso estar aqui e perguntar, por favor, onde é que fica a Rua Pinto Teles? A Rua Pinto Teles, você segue aqui adiante, é a segunda direita. Ou seja, eu estou aqui, mas eu estou apontando o caminho. Mas eu não estou lá, eu só estou apontando. Estar no caminho é estar junto de.
Você não só aponta para o teu filho o caminho, mas você está ali junto com ele. Você está caminhando ali. Queridos, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se ele é o caminho, o artigo definido, ele é a direção a ser seguida. Esse é o caminho em que você deve estar andando com os teus filhos. É nesse caminho, é no próprio Jesus, é nele que é a palavra viva. Esse é o caminho que você tem que estar com o teu filho ali, com o seu neto, com o seu sobrinho, com o seu filho espiritual. Esse é o caminho, você está ali com ele no dia a dia. Eu me lembro de uma experiência que um pastor que deu aula num curso que eu fazia, ele contou que os pais, um casal, né, chegou para ele e perguntou, olha só, eu vejo que você tem os teus filhos, esse pastor tem 3 filhos, e teus filhos amam estar na igreja, eles trabalham na igreja, eles se envolvem. Os meus filhos não querem nada com a igreja, não querem nada, não querem vir, não querem nada. E esse pastor chegou para eles e falou assim, eu posso falar a verdade? Claro, claro. E ele disse assim, é verdade, os meus filhos são envolvidos, mas tem uma coisa, eles viram que eu e a mãe deles, eles cresceram vendo o amor que a gente tinha, não apenas em estar na igreja, mas em a gente se envolver nos ministérios, nas coisas da igreja. E eu não era pastor, não, ele falou isso. Mas eles viam esse amor que a gente tinha. E eles cresceram vendo isso. Me perdoe falar isso para você. Ele falou assim, vocês vêm à igreja esporadicamente, uma vez no mês, não se envolvem com nada. Essa é a mensagem que vocês estão passando. Vocês estão dizendo, eu amo a Deus, Ele é tudo para mim, mas as ações não estão batendo com as palavras. E o que está falando mais alto para eles? Queridos, eu não estou falando aqui de uma religiosidade. Hoje se eu não for na igreja, eu não posso faltar, porque se eu faltar eu vou para o inferno. Não posso faltar. Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Não adianta nada a gente estar só o tempo todo na igreja. O mais importante é o teu relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque é o teu relacionamento com Deus, que a tua intimidade com Ele, que vai te influenciar para você amar estar na igreja, para você amar se envolver na obra de Cristo. E mais uma coisa, é a tua intimidade com Deus que vai te garantir aquele desejo maravilhoso de você falar para os teus filhos quem é o teu Deus. Porque se eu não sou feliz, se eu não amo Deus assim completamente, se eu não tenho uma intimidade verdadeira com Ele, desculpa falar, gente, mas eu não vou conseguir passar veracidade nisso para os meus filhos. Não vai ter. Mas eu li um texto de uma mãe que escreveu assim para o seu filho. Filho, os anos se passaram e eu continuo firme com o Senhor. Esse filho já não morava mais com ela. E eu continuo firme com o Senhor. Continuo nas minhas práticas devocionais constantes. Porque eu descobri que Cristo, Ele não é apenas aquele que me dá momentos de alegria, mas Ele é aquele que é a minha verdadeira felicidade. Queridos, quando Cristo for a verdadeira felicidade de vocês, não aqueles que vêm pontualmente, me ajudam numa dificuldade, me dá a vitória ali, e Ele faz isso mesmo, porque Ele é tremendo. Mas quando Ele for mais do que isso, Ele for o tudo para você, Ele for, sabe, aquilo de mais importante que você tem, acima de tudo e acima de todos, isso vai fazer com que o teu coração pulse forte para você revelar para as tuas próximas gerações quem Ele é. Porque você esse relacionamento com Ele é muito bom, e é claro que eu quero que os meus filhos, os meus netos, meus bisnetos, tataranetos e por aí vai. Claro que eu quero que eles experimentem disso. Então, na verdade, o maior legado de fé que nós podemos deixar para os nossos filhos começa na nossa vida. Teve até fundo musical, de tão importante que é. Começa na nossa vida. Se esse legado não começar no nosso coração, na nossa intimidade com Deus, a gente não vai conseguir revelar isso. Eu estou terminando, quase.
Mas, acima de tudo, leve-os à salvação em Jesus. Não é só estar na igreja, senão vira um clube social. Meus filhos estão aqui, mas é um clube, tem uns amigos. Não. Leve-os a Jesus. E sabe quando? O mais cedo possível. O mais cedo possível. Não existe Espírito Santo Júnior, Espírito Santo adulto. Não existe. Existe Espírito Santo que é capaz de convencer do pecado, do juízo e da justiça e transformar a vida, inclusive enquanto crianças. Deixe-me contar algo que eu vivi. Eu sempre orei pedindo ao Senhor que os meus filhos, que eles aceitassem a Cristo, que eles tivessem um encontro com Cristo ainda quando pequenos, ainda quando crianças. Eu sempre orei assim. E Deus ouviu a minha oração, Ele me deu assim, o presente do Vitor receber a Cristo com 6 anos de idade, numa escola bíblica de férias. E a Larissa foi uma experiência que Deus permitiu que eu vivesse. Como eu falei, a gente contava histórias bíblicas e eu estava contando para ela, era um final de semana de Páscoa, e era um sábado à noite, e eu ia contar uma história para ela dormir, e o Senhor plantou muito no meu coração, fala dessa obra redentora, da morte e da ressurreição de Cristo. Fala isso para ela. E eu comecei a falar, e eu contei, ela tinha 5 anos de idade, dentro do entendimento dela, eu contei exatamente a história, que Jesus tinha morrido e ressuscitado para salvá-la. E quando eu acabei de contar, usando uma Bíblia infantil, claro, adaptando a linguagem para ela, mas falando a verdade, né? O plano da salvação, veio no meu coração, faz um apelo para ela. E eu fiz, e perguntei a ela se ela queria que aquele Jesus que a gente tinha ouvido, aquela história, que era verdade, que ele não fosse apenas o seu amigo, mas que ele fosse aquele que queria salvá-la. E falei dentro da linguagem dela. E ela falou que sim, que ela queria. Ela tinha os olhos muito azuis, aqueles olhos arregalados assim. Falou que sim. E o Senhor falou assim, agora faça a oração com ela, aquela oração de confissão. E eu, dentro da linguagem dela, comecei a fazer a oração de confissão com ela. Falando exatamente, né, que ela estava crendo com o coração e confessando com a boca, mas numa linguagem que ela entendia. E eu falei para ela, eu vou fazer e você vai repetir o que a mamãe vai fazer. E à medida que eu fui falando, ela foi repetindo. Eu estava de olho fechado, ela também. E eu percebi que ela, à medida que ela ia falando, a vozinha dela foi ficando diferente. Foi ficando embargada. Aquela vozinha de choro, sabe? E quando acabou a oração, ela estava chorando mesmo. E aí eu perguntei para ela, por que você está chorando? Aí ela falou assim, eu não sei. Mas é que enquanto a gente estava fazendo a oração, e ela fez assim, esse gesto com a mãozinha. Enquanto a gente estava fazendo a oração, eu senti um negócio aqui dentro. E aí eu comecei a chorar. Queridos, como eu falei, não existe Espírito Santo Júnior. Esse negócio era o Espírito Santo convencendo a ela, sabe, do pecado, do juízo e da justiça dentro do entendimento dela. Era ela deixando para trás, né, sendo aquela nova criaturinha, né? A velha criatura sendo completamente aniquilada pela obra de Cristo. E ali estava sendo o novo nascimento. E quando ela estava com 13 anos, ela falou, agora eu quero me batizar. Ela tinha um entendimento total. Não abra mão disso. Eu estou terminando, agora eu estou. Se lembra que eu falei daquela frase, daquela mulher? Foi dessa pessoa, Susana Wesley. Susana Wesley não foi nada mais, nada menos que a mãe de John Wesley, fundador do metodismo, e de Charles Wesley, que tem mais de 6.600 hinos que ele compôs. Harpa cristã, inário evangélico, né? Eram muitos hinos dele. Aquele Castelo Forte, para quem é das antigas como eu, é dele. E essa mulher, ela teve 19 filhos, 9 morreram, mas os 10 filhos dela, ela ensinava todos eles a ler e a escrever com a palavra de Deus. Com outras coisas também, mas com a palavra de Deus. Ela fazia as coisas todas na casa dela.
ela tirava uma vez por semana, nos 10 filhos, 1 hora por semana para estar com cada filho individualmente ministrando. Mas ela, todos os dias, com os 10 filhos, ela começava o dia orando e cantando com eles. Mas além disso, ela tinha um PG na casa dela. Só que o PG dela era um domingo à tarde, foi crescendo tanto que ficou um PG de 200 pessoas e eles tiveram que ir para outro lugar. Mas além disso, ela todos os dias, ela sentava numa cadeira de balanço e ela tinha um avental muito comprido que ela usava. E a casa era uma casa muito pequena e com 10 crianças, imagina. Ela pegava aquele avental e jogava assim, por cima da cabeça dela, formando uma cabana. Ela, na biografia dela, fala que era formando como se fosse um tabernáculo. Ela fazia ali. E ela avisava os filhos: eu estou em reunião com Deus. Ninguém me atrapalha, a não ser em caso de extrema emergência. E os filhos respeitaram, e eles cresceram vendo isso. Essa mulher morreu aos 73 anos de idade. E essa idade foi suficiente para ela ver que o seu filho, John Wesley, né? Que ele já era conhecido mundialmente. Que legado. E os outros filhos também. Ela viveu para ver isso. E sabe o que John Wesley falou? Na sua biografia, que ele recebeu a palavra de Deus, que foi maravilhoso, que ele foi criado na igreja, mas ele relata isso na biografia dele. Que o que mais impactou a vida, não só pessoal dele, mas a vida ministerial dele, foi quando, sem ela saber, ele ficava escondido num cantinho da casa, vendo a mãe, debaixo daquele avental, em 2 horas ali, de oração e comunhão com Deus. Que legado. Fique de pé, queridos. Essa mulher, ela fez essa oração: dá-me graças, ó Senhor, para ser uma cristã verdadeira. Ajuda-me, Senhor, a recordar que religião não é estar confinada em uma igreja ou em um quarto, nem é exercitar-se somente em oração e meditação, mas sim é estar sempre na Tua presença. Foi o que eu falei. Se lembra que ela falou? Ele é a minha felicidade, Cristo é a minha felicidade. Porque ela estava o tempo todo na presença dEle, porque ela estava o tempo todo em comunhão. Ela conseguia passar todas as coisas e deixar o legado que ela deixou. Eu não sei qual oração que você tem feito. Eu tenho a minha. E que eu faço mesmo. E a minha oração é a seguinte: eu não tenho preocupação de falar não. Eu falo assim: Senhor, eu não sei quando você vai voltar. Eu sei que você vai voltar para buscar a sua igreja, eu não sei quando. Pode ser na minha geração, pode ser na geração dos meus filhos, pode ser netos, bisnetos, eu não sei. Mas, Senhor, eu te peço uma coisa, eu oro assim mesmo, gente, é verdade. Senhor, eu te peço uma coisa, que até quando você voltar para buscar a tua igreja, que ninguém, absolutamente ninguém da minha descendência venha se perder. Que ninguém, que todos os meus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e por aí vai, e todos os agregados que virão, né? Os cônjuges, que ninguém se perca, ninguém. Eu não quero encher o inferno, não, gente, eu quero tirar eles de lá. Mas só que eu sou ousada, eu oro mais. Eu falo: Senhor, mas isso não me basta. Eu quero mais que isso. Eu quero que a partir dos meus filhos e até você voltar, que toda a minha geração sejam pessoas de influência nesse mundo, que sejam pessoas que revelem a tua glória, que sejam pessoas que sejam usadas como instrumentos teus para saquear o inferno e revelar a obra de Cristo. Queridos, essa é a minha oração. E eu creio que eu posso orar assim. Eu estou orando em concordância, porque a palavra diz que não é desejo do Senhor que ninguém se perca. Então eu creio que Ele vai me ouvir, eu creio que Ele já está me ouvindo. Eu não vou estar aqui para ver, mas um dia no céu, vai ver aquele grupo de gente lá, que tua descendência, glória. Sabe por quê, queridos? Só por causa disso aqui. Não basta
ter filhos brilhantes e bem-sucedidos. É preciso ter filhos salvos e consagrados a Deus. Sabe por quê? Se eles forem salvos e consagrados a Deus, com certeza, o Espírito Santo vai levá-los a ser brilhantes e bem-sucedidos. Sabe por quê? Porque eles vão estar no centro da vontade de Deus para a vida deles. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo possa estar ministrando no coração de cada um esse desejo de deixar um legado de fé para as próximas gerações. Deus te abençoe, queridos.